Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu English Teacher, professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, como estão vocês? Todo mundo tá bem? Todos preparados para a gente trabalhar com mais um pouco de verbos modais? Galerinha, minha intenção no encontro de hoje é falar sobre verbos modais, aqueles verbos que nos trazem a ideia de modo, uma habilidade, uma permissão, uma probabilidade, o futuro. Verbo modal a gente usa para falar de obrigação, de proibição, de sugestão. Vimos aí todos esses já, né, pessoal? A aula de hoje a gente vai finalizar então esses verbos modais. Vamos finalizar a apresentação deles para vocês, usando o may e o might. Para o encontro que vem, que na sexta-feira, a gente vai só focar em exercício. Tá bom, galerinha? Semana que vem, só exercício, para a gente poder fechar esse conteúdo com chave de ouro. E aí, próxima semana já é conteúdo novo. Belezinha, gente? Então, vem comigo, que nosso encontro tá começando. Bora, 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 bora. Então, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando, hein, galerinha? E aí nós vamos focar, olha só, nos verbos modais. Já vimos um pouco aí sobre esses verbos modais, né, gente? Verbos estes que expressam o modo como aquilo está sendo dito, a maneira com que aquilo está sendo realizado. Hoje, dia 10 de agosto. Vamos que vamos então, né, gente? Pessoal, para o encontro de hoje, vamos focar nos verbos modais. Na aula passada, a gente falou de verbos modais que expressam necessidade e sugestão. No encontro de hoje, a gente vai focar nos verbos que falam de probabilidade. Tá bom, gente? E também permissão, tá? A gente fica nesses dois, já que o may e o might são usados para isso. Eu vou mostrar para vocês também um ou outro detalhe sobre outras funções que esses verbos possuem, como a função de desejar alguma coisa a alguém. E, é claro, focar também na formalidade, o grau de formalidade com que alguma coisa está acontecendo. Esse também é uso de verbo modal. Tudo bem? E aí, galerinha? Vamos praticar, né? Não tem jeito. Vocês sabem, né? Que a prática é que leva à perfeição, não é isso, gente? Então, vamos praticar. Aquele muito boa noite ao pessoal de Bonfim do Piauí que nos acompanha agora. Sejam muito bem-vindos. Pessoal em Paulistana, é um prazer ter vocês aqui no nosso encontro. E o pessoal de São Francisco do Piauí que também está nos acompanhando, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem a aula, participem. Galera, a aula é de vocês. Quanto mais vocês participarem, certamente nosso encontro vai ficar ainda mais interativo, mais proveitoso, mais produtivo. A participação de vocês é altamente importante. Saibam disso. A importância de vocês aqui no nosso encontro é fundamental. Vamos que vamos então, gente, para nossas habilidades. Observe bem. Nós temos então para o encontro de hoje duas habilidades. Olha bem, nós temos a primeira delas como habilidade geral, olha só, de relacionar o texto em sua produção, leitura e escuta com as condições de produção. Gente, lembrar dessas condições de produção no momento de interpretação de textos é fundamental, galera. Quanto mais você estiver focado nesse contexto, melhor você interpreta o texto. Pode ter certeza, sua interpretação vai ser muito mais assertiva, muito mais inteligente. Professor, você fala de contexto, condições de produção. O que você está falando assim em detalhes? Eu estou falando, gente, de contexto sócio-histórico. Eu estou falando de observação da circulação desses textos. Esse texto tem qual audiência? Quem é o leitor foco desse texto? É sempre importante perceber. Esse texto tem como foco o público geral? Não, ele quer atingir mais as pessoas que são adolescentes, ou as pessoas mais velhas, ou crianças. Isso tudo é importante que você perceba. Os objetivos desse texto, gente. Perceber, por exemplo, se o seu texto quer te convencer de alguma coisa.
se o seu texto quer te argumentar alguma coisa, ou se o seu texto ele está querendo te vender alguma coisa, te conscientizar, fazer você refletir a respeito de algo. Sempre importante perceber qual o objetivo do seu texto. Seu texto pode ter o objetivo até, gente, de desinformar, como são as fake news. Infelizmente, tem gente que produz fake news só para desinformar as pessoas, para trazer informações falsas, para que você pense coisas diferentes da realidade. Sempre importante perceber, galerinha, ó, os pontos de vista diversos. Bom sempre perceber as diferentes perspectivas. Perceber quem é o autor. Gente, o autor é muito importante. Quem é esse autor? Quem é essa pessoa? O autor é importantíssimo. Procure aí saber quem é esse autor desse texto. A época em que o texto foi produzido. Foi na época da Guerra Fria. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Não, foi um texto contemporâneo. Está falando agora dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos. Procure saber, olha só, o gênero do discurso. Gente, importantíssimo, gênero do discurso. Sei que vocês devem ter pensado gênero, masculino e feminino. Não é esse, galera. Esse gênero que eu estou falando, diferente. Esse gênero do discurso são aquele conjunto de características comuns a todos os textos daquela categoria, daquela classificação. Por exemplo, se você pensa numa receita, tanto faz se é a receita de um bolo, se é a receita de uma torta, de um creme de galinha, tanto faz. Vai ter sempre os mesmos elementos, vai ter ingredientes, vai ter quantidades, vai ter porções, vai ter modo de preparo. Não é isso? Então é sempre importante você perceber o gênero, porque a partir dele você vai observar as características e já vai matar alguma coisa na sua questão. Francisca Souza, muito boa noite, seja bem-vinda, hein? Nosso encontro está começando. Pessoal, sempre perceber, olha só, possibilidades de construir sentidos. Como é que você faz para poder interpretar melhor o seu texto? Sempre importante procurar estratégias, analisar seus textos criticamente, produzir também, os textos diferentes em cada uma das situações. Importantíssimo. Outra coisa importante, mas agora pontual ao nosso encontro de hoje, compreender as características chave, as características mais importantes dos verbos modais. Principalmente, já que a gente está falando dessas características dos verbos modais, principalmente as suas funções comunicativas. Esse verbo ele expressa uma obrigação, esse verbo ele expressa um pedido, esse verbo está dando uma permissão para alguém fazer alguma coisa. Esse verbo expressa uma habilidade, eu consigo, eu sei fazer alguma coisa. Esse verbo está no presente ou está no passado? Esse verbo expressa futuro. Sempre importante perceber quais são as funções dos verbos modais. Beleza, gente? Show de bola? Take a look, então. Dá uma olhadinha. A gente vai começar, então, falando sobre os verbos modais. Galerinha, eu trouxe aqui esse chart para vocês darem uma olhada nos verbos modais. Já vimos alguns deles, observe bem. Em verde aqui, já observamos, já falamos sobre esse verbo will. Já interagimos também a respeito desse verbo shall, ambos falando aí de futuro, dando a ideia de obrigação, ou fazendo um pedido mais formal. Vimos também esse would. Observe só aqui em azul, esse would, lembra aí, esse would é aquele condicional. Ia, beberia, gostaria, faria, trabalharia, a condição de alguma coisa acontecer. Pode ser também um pedido formal, tá bom? Vimos também lá embaixo, olha bem, lá embaixo, o must, aqui em vermelho, Isso foi nossa aula passada, viu, galera? Esse must, lembra bem, esse must fala de obrigação, necessidade. Que algo deve acontecer, tem por obrigação acontecer. Para o encontro de hoje, nós vamos tratar com essa dupla dinâmica aqui, com o may e com o might. Belezinha, gente? May e might. São esses dois
os mais importantes do encontro de hoje. Vamos que vamos então? May e might. Dois verbos modais que são pares, vão juntinhos. Por que esses dois andam juntos, galera? Vamos pensar um pouquinho? Simples. Esses dois vêm juntos, pessoal, porque eles são o presente e o passado. Olha só. Esses dois verbos modais expressam probabilidade. Probabilidade. Dessa maneira, um deles se encontra no presente, esse é o may, e o outro deles se encontra no passado. Este é o might. Ok, gente? May, presente, might, passado. Então já deu para perceber um pouco do que a gente está falando, né? Mais uma vez, estamos falando de probabilidade. Galera, qual a diferença então? Já que um está no presente e o outro está no passado. A diferença é que o may é uma probabilidade mais possível. É algo que é mais próximo da realidade. Então, se você olha para o céu e diz, oh, it may rain, pode chover, é uma possibilidade, é provável. Agora, quando você usa might, aí fica diferente, galera. Porque o might também expressa a probabilidade, mas aí já é uma probabilidade mais remota. Uma probabilidade mais difícil de acontecer. Eu estou dizendo que é impossível? Não, eu não estou dizendo que é impossível. É possível, mas é muito pouco provável que aconteça. Então, se você olha para o céu e pensa, it might rain, não é impossível que chova, não. Mas é muito pouco provável. Tudo bem, gente? Então, quando você está fazendo, por exemplo, a previsão do tempo, como eu acabei de falar, o uso desses dois é muito comum, as pessoas usam bastante. Por quê? Porque, pessoal, previsão do tempo não é algo que você tenha 100% de certeza. É algo que pode mudar, é algo que pode acontecer, mas pode também não acontecer. Então, quando você usa may e might, você expressa para quem está lhe ouvindo ou para quem está lendo aquilo se a probabilidade é uma probabilidade alta daquilo acontecer ou é uma probabilidade pouca, uma probabilidade baixa. Tudo bem? Tranquilo e favorável, gente? Deu para entender aí mais ou menos, logo assim, de cara, a diferença dos dois? Probabilidade. De novo, não é que seja impossível, mas quando você usa might, a probabilidade disso acontecer é bem menor. Já quando você usa may, a probabilidade é um pouco maior. Tudo bem, gente? Vamos então? Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Olha só. Esse may e esse might, gente, eles vêm juntos. Por quê? Porque ambos expressam o quê? Tem o sentido de probabilidade. Além disso, eles também vão trazer a ideia de permissão. Tudo bem, galera? Além disso, eles também trazem a ideia de permissão. Como assim, professor? Ah, se você está na sala de aula e pede ao professor, professor, posso ir ao banheiro? É ou não é uma permissão, galera? Como permissão, você vai usar may ou might. Tudo bem? Além de poder usar os outros que a gente já falou para permissão, né, gente? O can e o could também são possíveis. Também é possível usar para permissão. Mas may e might são usados para pedir permissão, principalmente em situações onde há maior grau de formalidade. Vamos pensar juntos o que é esse grau de formalidade? Gente, o grau de formalidade é a situação. Se você está falando com uma pessoa que você conhece, com seu irmão, com seu melhor amigo, você vai utilizar um grau de formalidade menor. Você não precisa ser tão formal com o seu irmão ou com o seu melhor amigo. Agora, se você estiver conversando com uma pessoa, por exemplo, com seu chefe, ou você está conversando com alguém que você não conhece, ou ainda você está conversando com autoridade,
não sei, com um juiz no meio de uma audiência. Pessoal, você vai utilizar um grau de formalidade maior. Você precisa ser mais formal em uma situação dessas. Então, é aconselhável que ao pedir permissão em situações de maior formalidade, você utilize may ou might. Tudo bem? Então, a principal diferença entre esses dois é o tempo verbal. Já falei isso para vocês, né? O tempo verbal é que vai determinar também o uso dos dois. Já que um é o passado do outro. Só para lembrar, may expressa presente e futuro. E esse might vai representar o passado. Professor, você falou agora há pouco que esse may só era presente. Ele também pode ser no futuro? Pode. Vou já mostrar para vocês uma possibilidade de uso de futuro com o may, tá bom? Mas logo aqui de cara, olha só. O may é uma probabilidade que poderá acontecer no futuro e que passa mais certeza. Lembra lá do exemplo da chuva? É uma certeza um pouco maior, a probabilidade é um pouco maior. It may rain, pode chover. Agora, se você usa might, perceba que a tradução em português não é suficiente para trazer isso para você, hein? Não é suficiente. Por quê? Porque quando você traduz as frases, vou colocar aqui do quadro para vocês, ó. It may rain. Professor, é a mesma coisa, só é trocar aqui, ó, o modal. E isso é a mesma coisa. Não altera o sujeito, não altera o verbo. Eu só altero o modal. Qual é a diferença dos dois? Vamos pensar um pouquinho? Se você vai traduzir, as duas frases são traduzidas como? Pode chover. Pode. Simples assim. Pode chover. Como é que você diria, usando a expressão pode, que uma das frases vai chover, mas há uma probabilidade maior de chover? E a outra frase, há uma probabilidade menor de chover. É difícil, né, gente? Pois é. Então, cuidado com as traduções. Nesse caso, é importante que você fale alguma coisa a mais. Então, se você diz it may rain, pode chover, você tem um pouco mais de certeza. Might rain, aí, galera, já é um pouco mais complicado. Não é que seja impossível, continua podendo, mas a probabilidade de chuva é bem menor, tá bom? Então, quando você usa may, você traz mais certeza daquilo que está acontecendo, o que vai acontecer. Agora, quando você usa might, aí não, você tem menos certeza daquilo que vai acontecer. Tá bom? Então, exemplo aqui, olha só. It may rain this weekend. Tá aqui o exemplo, né? It might rain this weekend. Pode chover nesse fim de semana ou pode chover nesse fim de semana. Sendo que um deles, com may, observe só, há mais probabilidade. É mais provável. Probabilidade. Contudo, se você usa might, aí a probabilidade diminui. É menos provável. Tudo bem, gente? Mais provável, menos provável. Show de bola? Vamos para frente? Então, gente, além de ter esse sentido de probabilidade, o might e o may também podem ter o sentido de permissão. E aí eu vou relembrar vocês rapidamente desses outros dois aqui. A gente já viu eles, hein? O can e o could. Já vimos eles. Ambos também utilizados para expressar o quê? Permissão. Tudo bem? Além de expressar permissão, can e could, lembra aí. Esses dois expressam permissão e também expressam habilidade, capacidade. Sendo que um deles, can, está no
presente. E o could está no passado. Então pensa aí, por exemplo, numa coisa que você conseguia fazer quando você era criança, por exemplo. Ah, professor, quando eu era criança, eu tinha a habilidade de andar de bicicleta. Ih, mas faz tanto tempo que eu não ando de bicicleta, hoje eu acho que eu nem consigo mais. Observe, então, que você usa could, habilidade no passado. I could ride a bike. Eu conseguia, eu tinha essa habilidade, eu era capaz de fazer isso. Agora, no presente, se você não tem essa possibilidade, você não é capaz de fazer isso, aí você usa can na negativa. I can't. Tudo bem, gente? Can't. E os dois também são usados para expressar permissão. E aí você percebe que o grau de formalidade para permissão também vai seguir a mesma ideia, vai seguir o mesmo sentido do may e do might. May, no presente, você usa numa situação mais informal, da mesma forma que o can. Já o might é usado de maneira mais formal, da maneira que você usa could, numa possibilidade mais formal da língua. Tá ok, galerinha? Professor, e a diferença de formalidade entre eles? Qual dos dois é mais formal de todos? É o could ou é o might? Com certeza é o might. Tá bom, gente? O could, ele é formal? Ele é formal. Mas o might é ainda mais formal. Da mesma forma com o can e com o may. O may, ele é mais formal do que o can. Can também é usado para permissão. Mas o can, ele é menos formal do que o may. Então dá uma olhadinha no exemplo, ó. May I please use your pen? Olha só, a pessoa está pedindo até por favor, ó. Please. Por favor, eu posso usar a sua caneta? May I? Observa aí, ó. Esse may está pedindo permissão, gente. Eu posso usar a sua caneta? Você consegue perceber alguma outra possibilidade de expressão? É uma habilidade? É uma capacidade? É uma obrigação? Não, gente, nada disso. Só tá para expressar mesmo permissão. Eu posso usar a sua caneta? Aí é claro que vai depender do dono, né? Se ele vai deixar ou não você utilizar a caneta. Tudo bem, gente? Então é isso. Por isso que você usou may. Professor, dá aí alguma pista pra gente de que essa frase, ela é formal. Olha aqui o please, galera, ó. Esse please, esse por favor, é uma marca de formalidade, tá bom, gente? Alto grau de formalidade. Você tá pedindo por favor pra pessoa. Nem sempre as pessoas pedem por favor, né? Às vezes a pessoa esquece. Mas esse por favor é uma marca, um recurso de formalidade. Tá bom, gente? Vou mostrar para vocês então mais um sentido para esse may, tá ok, galerinha? Esse may, o might não, viu? O might não, só o may. Só o may. O may também significa um desejo. Olha só, também significa um desejo. Você também pode desejar alguma coisa para alguém utilizando may. Professor, e qual situação? Uma situação bem formal. Uma situação de grande polidez. O que é ser polido, professor? É ser formal, tá bom, gente? É ser educado. Aí você usa bastante formalidade. Polidez. Tem uma frase bem famosa da sequência de filmes Star Wars que diz assim, ó, que a força esteja com você. Olha aí como é que ela é em inglês, ó. O original é assim, ó. May the force be with you. Que a força esteja com você. Professor, então esse may aí, ele nem foi traduzido. Não, não foi. Só a ideia de estar passando para você que você está desejando algo para alguém, que a força esteja com você. Observa só o may aí, ó. Professor, esse may, então, ele não é uma permissão. Não.
Não é uma permissão. Você não está pedindo permissão para dar força ou para receber força de ninguém. Esse may também não é probabilidade, não é nada provável ou algo impossível. Não, também não é isso não. Esse may está aí para falar de um desejo, tá ok? Você está desejando algo a alguém. Professor, e quando é diferente? Tem outro tipo de desejo, não tem? Quando você deseja alguma coisa, não para alguém, mas para si mesmo, como é que você faz? Aí você usa a expressãozinha wish, tá bom? Wish é para falar de desejos. Ah, eu desejo ter mais dinheiro esse ano. As pessoas fazem muito desejo. Por exemplo, no fim do ano, né, gente? Ah, eu desejo esse ano perder peso. Eu desejo esse ano ser mais saudável, comer melhor. Eu desejo para esse ano mais apoio da minha família, ficar mais próximo das pessoas que eu gosto. Por aí vai, né, gente? Então, esses wishes são os desejos. Um tanto diferente desse may, já que o may ele é mais formal, tá bem, gente? E esse may ele é um desejo que você está fazendo para outra pessoa, está desejando algo para aquela pessoa. Ah, eu te desejo sorte, eu te desejo muito sucesso na sua carreira, eu te desejo muita paz, muita alegria. Aí você usa may, tá bom? Você não usa wish. Esse wish é quando você está desejando algo para você. Tá desejando, eu estou desejando muita prosperidade para esse ano. Desejando um novo emprego, ganhar mais dinheiro, esse tipo de coisa. Tá bom? Mais oportunidades. Esse tipo de coisa, tá bom? Então tá aí. O uso desse may também pode. É um uso extra. Tá ok, gente? É um uso extra desse may. Quando você fala sobre desejar alguma coisa a alguém. Tá bom? Continuando aqui, gente. Ainda sobre o may e o might. Olha só, take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Além disso, esses verbos may e might, eles também podem ter como tradução, olha só, a ideia de pode, podia ou poderia. É por aí, tá, galera? Pode, podia, poderia. Então, dessa maneira, você observa a expressão de possibilidade. Algo que é possível de acontecer, um evento possível. Tudo bem? Olha bem aí os nossos exemplos, ó. Demi Moore may come to Brazil. Então tá aí a Demi Moore, a atriz, may come. Olha só, come é o verbo vir, chegar. Então ela pode vir para o Brasil. É permissão, gente, que você está pedindo aí? É uma capacidade de fazer alguma coisa? É habilidade? Não, gente, não é. Aqui é a possibilidade. Ela tem essa possibilidade de vir ao Brasil. Se ela vai vir ou não, aí é outra coisa. Mas que é possível que ela venha, é possível. Então, Demi Moore may come to Brazil. Olha aí outro exemplo, ó. It may rain dele, agora há pouco para vocês, né? Pode chover. Olha bem, ó. Pode chover. Tá aí o mayzinho, ó. Falando de possibilidade. Há a possibilidade de chover. É certeza? Não. Não é certeza. Observe só a diferença. Eu poderia muito bem dizer assim, ó. It must rain. Olha aí, ó. Esse must já traz a ideia de que, galera? De certeza. De obrigação. Tem que chover. Aí já não é mais pode, aí deve. Precisa, tem que chover. Tá bom? E must rain, você olha pra cima, vê aquele montão de nuvem carregada. Vai chover, tem pra onde não. Então você usa must. Professor, na aula passada, a gente viu que esse must, ele pode ser trocado por um tal de have to. Você lembra disso, meu querido aluno? Have to. Então, it have to rain. Galera, tem um detalhezinho aqui, ó. Qual é o detalhe? It, terceira pessoa do singular. Acontecendo isso, você flexiona seu verbo. E ao invés de usar have, você usa has, tá bom? Só gramática mesmo, não tem jeito.
It has to rain. Professor, qual é a diferença? A diferença é que o must está trazendo a ideia de certeza. O have to, no caso aqui, has to, não vai ser bem certeza, galera. Vai ser mais para obrigação. Necessidade. Professor, como assim necessidade? Vou contextualizar para vocês então. No primeiro exemplo, com o must, a pessoa olhou para cima, olhou para o céu e viu nuvens carregadas. Certeza, vai chover, não tem jeito. A pessoa, na segunda situação, olhou para o céu, nem estava tão carregada assim as nuvens. Mas só que pensemos que essa pessoa precise que chova. É uma pessoa, sei lá, que trabalha na roça. A pessoa precisa que aquela chuva venha para poder ter a plantação bem irrigada. Então essa pessoa usa o has to e não vai trazer o sentido de certeza, mas de obrigação, de necessidade. Eu preciso que chova. Não é bem que deve chover, é que eu preciso, eu queria muito que isso acontecesse. It has to rain. Tem que chover, deve chover. Eu preciso que essa chuva venha. Tá ok? Diferentemente do may. Lembra que o may, estamos falando de possibilidade. Tá bom, gente? Possibilidade, tá? E o might, professor, como é que faz? Ó, we might go to the concert today. Então, nós poderíamos ir ao show hoje. Might, nós poderíamos. Possibilidade. Isso é possível de acontecer. Nós poderíamos ir. Observa que está conjugado aí no passado. Olha o might aí trazendo o passado, gente. Quando o might traz passado, você pode pensar numa coisa que não dá para voltar mais. Olha só, a gente poderia ter ido ao show, mas nem deu certo, né? Choveu, a gente nem foi. Então nós poderíamos ir, mas tem um obstáculo, tem um empecilho. Nós poderíamos. Professor, eu entendo que é a ideia de possibilidade, de que é possível, mas é uma possibilidade remota. É uma possibilidade muito baixa de acontecer. Quase zero de acontecer. Não é que seja impossível, mas é que a possibilidade é quase zero. Tudo bem? Professor, se a gente pensar nessa ideia de certeza ou incerteza, o uso do might numa expressão como essas fala de certeza ou de incerteza? Eu diria o contrário. Eu diria que é uma certeza negativa. É a certeza de que não dá, já que a possibilidade é muito baixa. É uma possibilidade tão baixa que é mais próximo de uma certeza de não acontecer do que o contrário. Tá ok? Fui claro, gente, quando eu estou falando de certeza e incerteza? Deu para pegar aí a ideia? May e might. Possibilidade. E não é impossível, não. É uma possibilidade mais remota. É uma possibilidade muito baixa. Ok? Essa é a diferença entre may e might. Show de bola, gente? Ainda temos 7 minutos. Eu acho que vai dar pra gente fazer mais um aqui. Além disso, a gente, olha só, fazer pedidos, pedir alguma coisa a alguém, ou dar a permissão. A gente usa may e might também para isso. Além disso, você ainda pode, olha só, olha mais uma ideia, mais um sentido para esse may e might. Oferecer ajuda. Quando você oferece um serviço para alguém, uma ajuda para alguém, dá uma mãozinha para a pessoa, você usa também may ou might. Mais uma vez, trazendo para formalidade. Você está sendo mais formal nesse caso. Tá bom, gente? Você está sendo mais formal. Observa bem. No nosso primeiro exemplo, nós temos may you help me? Você está fazendo o pedido. Você pode, olha aí o may, você pode me ajudar? May you help me? Então você está fazendo um pedido. Agora, se você diz may I read for you? Olha só, de novo may. Eu poderia, perceba aí o poderia, mais formal.
mais formal, maior grau de formalidade. Eu poderia ler para você? Gente, a pessoa está oferecendo ajuda. Não sei, talvez a pessoa tenha feito alguma coisa com os olhos, não esteja conseguindo enxergar direito, a pessoa quebrou os óculos. Então, a pessoa está se oferecendo ajuda. Eu posso ler para você? Eu poderia ler para você? É um pedido mais formal, tá bom? Mais formal. Outra possibilidade, olha só, pedir permissão. Olha aí o may de novo, ó. May I leave now? Eu poderia ir embora agora? Agora você está pedindo para ir embora. Você está pedindo a permissão de sair. Gostaria de chamar a atenção para vocês nesses 3 exemplos que foram dados utilizando nos 3 exemplos a forma interrogativa. Gente, quando você utilizar a forma interrogativa, não esqueça, verbos modais são verbos auxiliares. E como verbos auxiliares, eles vão trazer 2 ideias. Tanto vão servir para a forma interrogativa, quanto vão servir para a forma negativa. Tudo bem, gente? Lembrando que alguns desses verbos vão se juntar na forma negativa ao not e outros não. Exemplo deles, may e might. Gente, para fazer a forma negativa, fácil demais. May not. Pronto, tá resolvido. Nada de querer juntar esses 2, não. Eles não se juntam. Da mesma forma, é o might not. Professor, é só colocar not na frente? É, não é negativo? Adiciona não, adiciona not. Tá resolvido. Tá resolvido. Professor, tava lendo um texto um tempo atrás e eu encontrei assim, ó. May not, mas aí eu encontrei assim, ó. Mayn't. Eita, professor, o que é isso daqui, gente? Hoje em dia, vou colocar entre aspas, hein? Hoje em dia não se usa mais esse tipo de expressão. Mas, antigamente, as pessoas usavam. Então, talvez, se você estivesse lendo um texto de Shakespeare, por exemplo, Shakespeare lá no século XVI, iniciozinho do século XVII, Shakespeare poderia ter usado esse mayn't. Mas, de novo, é um inglês arcaico, tá bom? É um inglês bem antigo. Hoje em dia não se usa mayn't. É, inclusive, agramatical. Não está fazendo parte da gramática normativa hoje em dia. E o nosso último exemplo aqui, olha só, é quando você dá permissão. Você permite alguém a fazer alguma coisa, ó. Dá permissão. Observa só. You may go now. Olha só. O may agora já foi para o meio da frase. Entre sujeito e verbo principal. Olha só. Que é a posição original dele, né? A posição original do verbo modal. Auxilia ligando o sujeito ao verbo principal. Você pode ir agora. Então é quando você permite que alguém faça alguma coisa. You may go. Não, então você está dando a permissão. Quando isso acontecer, esse may pode ser substituído pela expressão be allowed to. Professor, o que é que significa essa ideia de allow? Allow é a ideia de permit. Olha aí como são verbos sinônimos. Permite. Então você é permitido a fazer alguma coisa. Você está dando a permissão. Tá ok? Você permite alguém, sei lá, levantar na sala de aula ou a dirigir o carro. Hoje você pode dirigir meu carro. You are allowed to. Você é permitido fazer isso. Muito usado também, gente, esse verbo aqui em regulações, regulamentações. Por exemplo, lei de trânsito. Você pode dirigir à esquerda. Então, você tem essa permissão. Por exemplo, no Brasil, você pode dirigir a partir dos 18 anos, claro, se você for habilitado. Então, aí você pode usar a expressão may ou be allowed
Você é permitido fazer aquilo. Tudo bem? Você tem a lei do seu lado, protegendo você. Ok, galerinha? Pessoal, temos apenas um minutinho. Vou usar esse tempo que nos resta para fazer uma breve revisão do que a gente viu no encontro de hoje. A aula que vem, a gente vai só para os exercícios, tá ok? A gente vai fazer a atividade com quadrinhos e vamos fazer também uma atividadezinha de completar espaços usando os verbos modais de acordo com as suas funções comunicativas. Se esse verbo modal expressa uma obrigação, se esse verbo modal fala de uma probabilidade, a possibilidade de fazer alguma coisa. Tudo bem? Na aula de hoje vimos may e might. Permissão, probabilidade e nós vimos também essa função extra do may, que é a de fazer um desejo a alguém. Eu te desejo sorte, eu te desejo sucesso. E aí eu finalizo o encontro de hoje desejando a vocês isso, desejando a vocês sorte, desejando a vocês muito sucesso. Que a força esteja com vocês. May the force be with you. E até a próxima, tá ok, gente? Bye, bye. See you.